Alex, passado esse momento, né, especial para você, como é que está se sentindo agora, depois de participar do Jogo 1000, de marcar um gol, o gol da vitória? Quer dizer, juntou as duas coisas, acho que a importância que você dava, tanto para o momento quanto para o resultado de hoje. Não seria nada interessante o Curitiba criar a festa que criou, né? Criar toda essa situação de marketing que criou e vocês de rádio, de jornais, de televisão fazer esse tanto de matéria e de repente vir para o jogo e a coisa não acontecer. Então fecha com chave de ouro, né? Fechamos com 1-0, um resultado que diminui um pouco a diferença de pontos para o próprio Jota, que é o líder. Então realmente foi uma noite agradável, uma noite boa, que começou com uma festa e terminou com aquilo que nós queríamos realmente, que era vencer a partida. E o adversário valorizou muito essa vitória do Curitiba, Alex? Eu vejo como normal, porque é a melhor equipe do campeonato, né? Não sei como é que ficou a tabela, mas antes da rodada era o líder da competição. Pode ainda terminar dessa forma, né? Dependendo dos outros resultados. Então realmente foi um jogo complicado, um jogo em que no primeiro tempo nós tivemos a felicidade de voltar para o intervalo vencendo de 1-0. Então realmente foi um jogo que a gente tem que valorizar os 3 pontos bastante. Alex, queria que você falasse um pouquinho, você saiu do jogo, voltou, já na última partida aqui você já tinha voltado ali para o gramado, mas o que passou na tua cabeça hoje? Passou algo diferente em voltar ali para o gramado, já o Couto Pereira praticamente todo desligado, e dar umas voltinhas ali com o teu filho pelo gramado ou não? Passa porque ele tem somente 3 anos, né? E quando eu saí daqui eu era um menino de 19. Mas passou muito ao longo do dia, né? Porque até por uma coincidência nós estamos concentrando para os jogos para o lado da onde eu cresci, né? Então o ônibus faz um trajeto que eu fiz muito tempo quando criança, né? Para treinar futsal ou para treinar no próprio Curitiba. Então hoje foi um dia diferente porque eu sabia que eu tentei, depois do jogo do Rio Branco, tratar o jogo do Jota como um jogo comum. Eu consegui até a manhã de hoje. Na manhã de hoje, realmente, recebendo telefonemas de alguns amigos que jogaram comigo, de alguns treinadores, de alguns profissionais que trabalharam comigo ao longo da minha carreira, aí eu vi que realmente não dava para tratar o jogo de uma maneira comum. E aí fechar uma coisa que eu fazia na Turquia, mas eu fazia com as meninas, que o Felipe não tinha nascido ainda. Hoje foi a primeira vez que eu fiz com ele ali, correr em volta do gramado até para dar uma recuperada do jogo. Então realmente é uma sensação muito boa e como eu falei ao longo da semana, né, uma carreira que me traz uma satisfação grande, porque passei por muita coisa e o saldo é realmente bem positivo. Alex, para ser perfeito esse jogo 1000 tinha que ser aqui no Couto Pereira, com o time que você começou? Olha, eu nunca parei para pensar nisso, né? Eu vivo intensamente o momento. Muita gente me questionou se de repente eu não queria fazer na Turquia, que a certeza de ter um estádio com no mínimo 50 mil pessoas era absoluta. Ou se de repente eu não poderia ter feito jogando pelo Palmeiras ou jogando pelo Cruzeiro numa competição maior que o campeonato regional. E eu nunca parei para pensar nisso. Eu vivo intensamente o momento onde eu estou. E eu me sinto muito satisfeito no Curitiba. Eu entendo tudo aquilo que se passa aqui dentro. Eu entendo a minha marca, que é uma marca importante, mas não fiquei imaginando como seria em outro lugar. Foi aqui, foi legal, foi super satisfatório, me deixa super feliz. E vamos seguir em frente. Domingo já tem o 1001 e por aí em diante, né? Não dá para ficar imaginando como seria em outro lugar. E antes eu também não imaginei, porque eu nunca fiquei pensando, olha, eu vou atingir o 1000º jogo. As coisas vieram acontecendo, as marcas vieram surgindo e me traz uma satisfação, porque quando eu voltei para Curitiba eu disse que era o fechamento de um ciclo. E fechar esse ciclo com marcas importantes assim me traz uma satisfação muito grande. Nessas conversas que nesses telefonemas, conversas que você teve ao longo do dia, algo ou alguém que te marcou mais? Não, seria injustiça da minha parte, né? Mas, por exemplo, a tua matéria no Globo Esporte, com o Zico externando aquilo que ele já me disse um dia, numa conversa nossa, realmente me trouxe uma satisfação imensa, porque eu já tinha ouvido dele, mas era uma conversa minha e dele. E hoje ele externou para todos, né?
E vindo de quem veio, jogar a bola que ele jogou, passar pelo que ele passou no futebol, realmente ele colocando isso em público, com certeza mexeu bastante comigo. Agora, no dia de hoje ou durante esta semana, você precisava fazer um gol nessa partida? Passou para a tua cabeça, preciso marcar nessa partida milésima? Não. Não, pelo seguinte, eu, por exemplo, se o Vitor Ferraz faz o gol, talvez me desse mais satisfação do que o meu próprio gol. Teve uma outra jogada que eu fiz com o Norberto, se ele fizesse o gol naquela jogada, talvez também me trouxesse uma alegria maior. Mas algo maior quis que o Curitiba vencesse na minha milésima partida e com um gol meu. Mas realmente a minha satisfação não passa pelo gol, a minha satisfação passa por aquilo que eu desenvolvo durante os 90 minutos. E eu fiz 2 jogadas no segundo tempo que realmente me deixam satisfeito. Infelizmente os gols não saíram, mas olhando pela jogada realmente me dá uma satisfação. Alex, normalmente os companheiros da sua equipe é que dizem que tiveram o prazer de jogar, de ter você ao lado. Nesses 1000 jogos de carreira, existe algum jogador que você, Alex, considera um jogador diferenciado e que você teve prazer de jogar ao lado? Vários, mas o que mais me deu prazer, o que mais me encantou, o que mais nós nos entendemos, tanto dentro quanto fora do campo, foi o Aristizábal. Foi um ano mágico no Cruzeiro. Eu entendia de uma maneira perfeita, ele me entendia de uma maneira perfeita. E fora do campo nós nos demos muito bem. Então, realmente, eu joguei com jogadores espetaculares. Tanto como volante, ou como meia, ou como os atacantes, que são onde eu circulo mais. Mas se eu tivesse que escolher um, com certeza seria o Ari, porque aquele ano de 2003 a nossa dupla funcionou muito bem. Sempre girou um terceiro, girou com o David, girou com o Márcio Nobre, girou com o Mota, girou com o Dias, com o Alex Alves, mas a parceria mesmo era eu e o Ari. A coisa girava em torno de nós dois. E realmente foi um ano mágico, e as coisas funcionaram muito bem. Então, se eu tivesse que escolher alguém, com certeza seria ele. Alex, pelo menos para fechar da minha parte, tua biografia está sendo escrita. Como é que você definiria esse jogo 1000, ele já encerrado? Isso mesmo. Tem mais uma, mas eu já lembro outra pergunta. Eu definiria como mágico, porque eu acho que é um momento único. Acredito que na minha carreira talvez seja um momento que eu possa ter proporcionado a um clube de futebol, e esse clube é o Curitiba. Não acredito, sinceramente, sem demagogia, sem falsa modéstia, não acredito que o Curitiba vá passar por uma situação como essa novamente, ou se passar vai demorar muito tempo. Então eu consegui, em cima da minha carreira, em cima dos meus números, trazer para o Curitiba e para o torcedor do Curitiba uma situação inédita. E como eu sou um torcedor do Curitiba também, isso me traz uma satisfação. Então eu defino como um momento mágico, não só para mim, mas para o torcedor Coxa Branca também. Antes do jogo, eu conversei com o Cizico. Ele falou, óbvio, né, muito bem de você, e ele foi um dos responsáveis ali, teve do teu lado nessa homenagem na noite de hoje. E fiquei sabendo que você falou que ele te ensinou muita coisa desde o começo no Coritiba. Como é que é chegar, dar de cara com ele ali num palco que foi montado para você, ter ele ali tão perto? Quando surgiu essa situação de marketing, que as pessoas falaram que o clube me daria alguma coisa, naquele momento ninguém sabia o que era, me perguntaram quem seria a figura. Levantaram o nome do Tostão, porque o Tostão era o meu ídolo aí na adolescência, fez parte daquele time fantástico em 89. Levantaram o nome do Krieger, que é a maior bandeira desse clube. E eu coloquei para eles que se eu pudesse escolher seria o Cizico por tudo aquilo que ele representou para mim na minha formação. O Cizico foi meu treinador a primeira vez quando eu era mirim. Depois teve um remanejamento no Curitiba, nós ficamos separados durante 2 anos. E quando eu cheguei à categoria juvenil, ele foi meu treinador durante 2 anos. E foi muito insistente. Eu usava muito pouco o pé direito, foi ele que começou a insistir para que eu usasse o pé direito. E as bolas paradas eu não batia, foi ele que começou a insistir para que eu batesse. Ele tinha uma frase que todo canhoto já nascia batendo bem na bola,
e que se aprimorasse a tendência era melhorar bastante. E eu tenho uma passagem com ele que é fantástica, que a gente treinava num campo aqui no Barigui e tinha umas árvores, uns pinheiros enormes atrás do gol. Então o ônibus do Curitiba ia embora e ficávamos o Cizico e eu, com 2, 3 bolas e, sei lá, 50 bolas de pé direito eu tinha que acertar na árvore que ele determinasse. Então foram 2 anos de insistência assim, e eu vejo que valeu a pena porque eu fiz vários gols de perna direita. Hoje eu consigo usar a perna direita tranquilamente como eu uso a esquerda. E fora os conselhos. Os conselhos com namoradas, o conselho com família, o conselho com amigos. Eu adoro samba e quando a gente tinha uma rapaziada boa, quando ia para o samba, ele também dava os conselhos através do samba. Então, eu acredito que nós temos amigos hoje daquela época que a gente brinca, né? Que quem seguiu os conselhos do Cizico tem uma vida hoje agradável. Quem não seguiu, realmente seguiu por um caminho diferente. Então, ele me ajudou muito como jogador de futebol e como pessoa, né? Porque eu tinha 14, 15 anos. Então, realmente, ele tem uma porcentagem enorme aí na minha formação. Eu acho que moleque atrevido, né? Eu acho que esse do Jorge Aragão representa bem o que eu consegui fazer, né? E é um samba que eu ouço bastante, muita gente gravou, mas moleque atrevido na voz do Aragão, acredito que serviria para esse momento. O Alex, um momento tão especial e tantas perguntas foram feitas para você. Teve alguma que não foi feita que você gostaria de responder aqui agora ou não? Caco, isso é para vocês, porque eu não sou repórter, né? Não, eu respondi muita coisa do jogo do Rio Branco para cá. Eu respondo na maior tranquilidade, não tenho muito milindre. Eu já perdi muita coisa, às vezes por sinceridade. Mas não tem assim algo específico que de repente perguntariam para mim, porque as perguntas que eu tenho para me fazer eu faço todos os dias, né? Então é melhor eu não externar isso, porque senão fica complicado. Mas eu respondi bastante coisa, eu acredito que tenha tirado várias dúvidas. Acredito que se existirem outras e as pessoas quiserem perguntar, eu estou muito solícito a responder. Mas eu próprio tenho uma pergunta, realmente isso não tem. Alex, gente, 1000 jogos não é pouca coisa, né? E numa temporada só passa de, às vezes, 60, 70 jogos. Então, assim, a minha pergunta para você, tem um trabalho especial, um planejamento, por exemplo, a viagem mais longa, a gente não pode contar só o jogo, né? Tem o desgaste da viagem também, toda a logística. Esse ano, para você, tem algum planejamento especial? Por exemplo, alguns jogos você vai poder ficar de fora, quando se perceber que é mais desgastante, pensando não só, de repente, do Campeonato Paranaense, mas na temporada toda, já vem Copa do Brasil, já vem Campeonato Brasileiro? Não, o pensamento é até dezembro, né? O pensamento é passar pelo Regional, passar pela Copa do Brasil, pela Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Tem um planejamento, não sei te dizer qual é, mas sei que tem, porque eu conversei com o Dado e conversei com o Glitz, e eles me passaram que sempre no momento que surgir qualquer tipo de situação como essa, eles vão me passar e vão passar para vocês da imprensa. Então, existe esse planejamento, mas que hoje eu não posso te passar, porque nesse momento eu não conheço. Beleza? Olha, obrigado.